Dicas de português para você acertar sempre. E aí, você sabia que dominar a língua portuguesa pode ser primordial para você conseguir um emprego? Não? Então se liga neste vídeo e entenda como o domínio da língua portuguesa pode ser o diferencial para você. Não sei se você já percebeu, mas muitas pessoas são eliminadas de processos seletivos por deslizes cometidos na hora de se comunicar oral e verbalmente. Isso ocorre por deficiências na formação básica e a falta de familiaridade com a escrita. Realmente, em um mundo cada vez mais competitivo, é primordial saber o básico da nossa língua. Isso porque existem algumas competências essenciais para o bom desempenho profissional em cada área. Exatamente isso. E entre as competências mais exigidas em muitas áreas do conhecimento está o domínio da língua materna, no nosso caso, o domínio da língua portuguesa. Por isso, é tão importante compreendermos a chamada norma padrão da língua. Então, nada como dicas objetivas da língua portuguesa para que tenhamos domínio de muitas expressões que causam dúvidas na hora de falar e também na hora de escrever. Antes que eu esqueça, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para acompanhar todos os vídeos que vão agregar muito conhecimento para você. E entre os erros mais frequentes estão os problemas de grafia e o uso de linguagem coloquial. Alguns até se perguntam: o que é linguagem coloquial? Linguagem coloquial é a linguagem desprendida, aquela linguagem que você não vai estar se preocupando com os padrões da norma culta. Ou seja, aquela linguagem que a gente usa no dia a dia, com um amigo, com um parente. Mas é claro que esse tipo de linguagem deve ser evitado em contextos de formalidade, ou seja, contextos que exigem o uso da norma culta, o uso da norma padrão. Então vamos começar com as expressões a par ou ao par. E aí, qual é o correto? Nesse caso, as duas formas existem, mas devem ser usadas com sentidos diferentes. E então, no sentido de estar ciente, o correto é a par. Por exemplo, a professora já está a par do problema. Já a forma ao par somente deve ser usada para equivalência cambial, como no exemplo: o dólar e o real não estão ao par já faz muito tempo. Observe que aí a forma ao par está fazendo a relação de equivalência cambial entre o dólar e o real. E as formas a como preposição e a do verbo haver. Na pronúncia, elas são iguais, mas na escrita tem sentidos diferentes. A preposição a é usada para indicar tempo futuro ou mesmo distância, como nos exemplos: viajarei daqui a 2 semanas. Observe que aí a preposição a está indicando uma circunstância de tempo futuro. Daqui a quanto tempo eu viajarei? Daqui a 2 semanas. E um outro exemplo é: Paulinha mora 2 horas daqui. Nesse caso, a preposição a está indicando também uma circunstância de tempo. E nesse caso, existe também a preposição a. Já a forma a do verbo haver é usada para indicar tempo passado. Veja os exemplos: moro em Portugal há 5 anos. E aí nós percebemos que o tempo decorrido de 5 anos exige a forma do verbo haver. Portanto, o verbo haver deve ser usado em casos com tempo passado. Veja este outro exemplo: Fernanda viajou há 3 dias. E mais uma vez, a indicação de tempo decorrido exige o verbo haver. Viajou faz 3 dias, não é mesmo? Portanto, a forma verbal a do verbo haver. Uma outra confusão muito comum são as formas retificar e ratificar. E as duas formas existem, mas também com sentidos diferentes. Ratificar significa confirmar ou comprovar, como no exemplo: sempre falei a verdade. O tempo ratificou minhas afirmações. Aí nós temos o verbo ratificar conjugado, mas é claro que está corretamente usado. Já a forma retificar significa corrigir, como no exemplo: o TSE vai retificar o resultado da eleição. Nesse sentido, é o sentido de corrigir. É o mesmo que dizer que o TSE vai corrigir o resultado da eleição. Uma outra confusão que eu percebo são as formas ao meu ver e a meu ver. E a verdade é que as duas formas são aceitas. Contudo, preste atenção:
O mais aceito pela maioria dos gramáticos é a forma a meu ver. Portanto, é claro, prefiro o uso de a meu ver, como no exemplo, a meu ver, a língua portuguesa é essencial, certo? Então, entre as duas formas, nós vamos dar preferência ao uso de a meu ver. E para finalizar este vídeo, veja as formas a princípio e em princípio. E sim, as duas formas também existem, mas com sentidos diferentes. A forma a princípio equivale a no início, como no exemplo, acreditei a princípio que ele estava em casa. E eu poderia substituir a forma a princípio aí por no início. Acreditei no início que ele estava em casa. Já a forma em princípio significa em tese, como no exemplo, em princípio, a lei é igual para todos. E eu posso substituir a forma em princípio por em tese. E eu poderia dizer, em tese, a lei é igual para todos. Fácil, né? Então, a partir de agora, use essas expressões com mais atenção e, claro, não confunda mais. Então, muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal. Não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Até logo!